Senhor presidente, deputado José Albuquerque, senhores deputados, senhoras deputadas, os caros telespectadores da TV Assembleia, TV Verde Vale, TV Sinal de Aracati, ouvintes da FM Assembleia. Presidente, nós estamos vindo hoje a essa tribuna da Casa do Povo Cearense para falarmos de um importante acontecimento que se dará daqui a alguns instantes no município de Itapipoca. O governo do Estado do Ceará tem um programa de regularização fundiária para as áreas rurais dos municípios do nosso interior cearense, que é considerado o de maior impacto e também o de maior volume de títulos em todo o Estado, em todo o Brasil, digo melhor. Conversando com parlamentares na conferência da UNALI, realizada em Brasília, neste mês de maio, deputado Tiago, tivemos a oportunidade de discutir sobre esse tema, discutirmos esse assunto, mostrando que em Roraima, por exemplo, que é um dos estados em que tem grandes reservas de terra e, por consequência, muitas áreas também, o programa não tem essa capilaridade como tem aqui no estado do Ceará. E daqui a pouco o nosso presidente José Albuquerque, inclusive, irá representar a casa lá no município de Itapipoca, quando o governador Cid Gomes entregará 16.125 títulos de terra a agricultores de 13 municípios da região norte do estado do Ceará. Diga-se de passagem, o governo vem fazendo um trabalho nessa área em que vai associando grupos de municípios por terem as mesmas características e serem das mesmas regiões e, a partir desse momento, fazendo com que a população possa ser assistida. O trabalho inicia-se com uma audiência pública realizada nas câmaras municipais de vereadores dos municípios que serão realizados esse programa. Após essa audiência pública, deputado Roberto Mesquita, se tem a oportunidade de fazer a discussão com vários outros setores, principalmente o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e aí se passa a ter verdadeiramente o trabalho de campo realizado nas propriedades rurais de todo o município, caracterizando que, seja com pequenos minifúndios, onde é muito mais difícil se ter o papel da terra, até algumas terras que são propriamente ditas de herdeiros e que se possa fazer avançar através de consenso entre os interessados esse programa, o governo do Estado tem dado a oportunidade de regularizar. Acompanho de perto o que está sendo realizado lá no extremo norte do Ceará, onde 2 municípios já tiveram iniciados os seus trabalhos, que foi o município de Cruz e o município de Bela Cruz, e com isso daí, após serem realizadas essas audiências públicas, se foi levado até as comunidades rurais e está sendo feito o trabalho de campo agora para serem levantados esses aspectos que são fundamentais e, principalmente, fazendo com que haja a verdadeira delimitação, havendo a confrontação amigável, quando se tem as pessoas que margeiam ali, que fazem os limites com o terreno propriamente dito, e isso daí possa efetivamente sair do papel. Hoje, como disse, serão 13 municípios e 16.125 títulos. No estado do Ceará já foram entregues, ao todo, 49.611. Então, aproximam-se de 50 mil trabalhadores ou trabalhadoras, produtores ou produtoras rurais que receberam o papel de suas terras em mãos, sem custo algum, e tendo sido todo ele através das modernas tecnologias de georreferenciamento, feita as devidas delimitações desses terrenos. Hoje, nós teremos a oportunidade de que 4.799 agricultores de Itapipoca recebam seus papéis da terra. Trabalhadores rurais também, do município de Amontada, meu caro deputado Roberto Mesquita, legítimo representante daquela casa, ou daquele município, aqui na casa, assim como também o deputado José Sarto. E já lhe peço, quando possível, uma parte, deputado Sérgio. Pois não, majoritários na preferência popular dos cidadãos e cidadãs do município de Amontada, serão 3.522. No município de Cariré, serão 910. No município de Graça,
serão 1.832 agricultores. No município de Groaíras, serão 396. No município de Irauçuba, serão 348. No município de Mucambo, serão 1.031. No município de Pacujá, 222 agricultores terão acesso ao seu papel da terra. 1.081 agricultores de Heriotaba também o receberão. 717 agricultores de Santa Quitéria. 462 agricultores de Santana do Acaraú. 420 do município de Tamboril e 385 do município do Umirim. É expressamente necessário se dizer, senhores deputados, senhoras deputadas, fotógrafos aqui presentes que deixam os parlamentares desta casa a poder trabalhar e serem acompanhados pelas suas agências de notícias, que a Secretaria do Desenvolvimento Agrário, SDA, o Instituto de Desenvolvimento Agrário, o IDAS, em parceria com o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, fazem esse programa de regularização fundiária que tem começo, meio e fim. A expectativa é de concluir o processo de regularização fundiária até o final desse ano de 2014. A entrega de títulos representa o reconhecimento da cidadania do homem do campo, lhe garantindo a segurança jurídica da propriedade rural da terra onde ele nasceu. Isso são palavras textuais do deputado Nelson Martins, licenciado para exercer o cargo de secretário de Desenvolvimento Agrário. Atualmente está em andamento o processo de georreferenciamento e topografia para fazer a identificação dos imóveis, que ainda não possuem o título de terra, em 53 municípios. O investimento total é de 7,5 milhões, sendo 6,4 milhões do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA, e a contrapartida do Estado de R$ 1.100.000. Então, é importante, por demais, esse programa que é arrojado em todo o Brasil, onde a regularização fundiária dos proprietários rurais tem, sem dúvida nenhuma, um papel fundamental para garantir, até mesmo além da regularidade, a perspectiva e a possibilidade de se fazer com que o detentor desse título de propriedade rural possa ir às unidades de financiamento, os bancos de desenvolvimento, como é o caso do Banco do Nordeste, e possam, a partir daí, pleitear a sua condição de financiamento da produção, já devidamente com o seu papel da terra individualizado em seu nome. Então, é importante registrar isso, são mais de 16 mil títulos que serão entregues daqui a pouco lá em Itapipoca e que, sem dúvida nenhuma, mostrará uma redenção desse homem do campo no que diz respeito à regularização fundiária. Ouço com prazer o nobre deputado Roberto Mesquita. E, deputado, eu me associo ao seu entusiasmo por essa política exitosa do governo que Vossa Excelência tanto defende, faz parte, e eu aqui critico e faço oposição. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma das políticas do governo Cid Gomes que deverão ser incorporadas à política de Estado. Esse é um problema sério existente, principalmente nas nossas regiões, no estado do Ceará como um todo, dado o pouco valor que as terras tinham, e a grande maioria delas foram latifúndios que, no decorrer do tempo e por questão de morte e sucessão dos herdeiros, não foram feitos os processos de inventário. As terras valiam pouco e as pessoas não tinham essa preocupação. Com o tempo, essas terras se valorizaram, os herdeiros que já haviam vendidos ou que ocupavam não podiam participar dos benefícios oferecidos pelo Estado através de financiamento nas agências como o Banco Nordeste, Banco do Brasil e outras, porque não tinham papel da terra. E houve essa sensibilidade por parte do governador em dar a escritura com o registro das terras às pessoas, valorizando suas propriedades, fazendo com que elas tivessem acesso a linhas de crédito baratas, como muitas linhas de crédito que tem. E essa, sem dúvida nenhuma, é um dos êxitos que pode ser comemorado no final desse governo. Essa regularização fundiária, como Vossa Excelência disse, foi bem feita, o georreferenciamento foi feito com precisão, com as equipes de topografia, com estação total,
fixando marcos, plaquetas nas estacas, ouvindo os vizinhos, para que não só a reunião que Vossa Excelência exaltou na Câmara de Vereadores, em que participavam os sindicatos, mas havia todo um cuidado de ao georreferenciar, fazer as limitações corretas, para que onde havia questão, eles passaram a não emitir o espaço. Ainda na nossa região, mas isso de forma nenhuma contamina a beleza do programa. Algumas áreas que não foi possível a empresa terceirizada chegar, num espaço geográfico desse tamanho, um percentual pequeno que não foi georreferenciado, se torna mínimo, dado a particularidades como não identificação de confinantes. E eu parabenizo o governo Cid Gomes e Vossa Excelência e os irmãos amontadenses, que hoje 3.522 estão recebendo suas escrituras com registro, por esse êxito nessa política agrícola. Eu reputo como a mais importante na área agrícola do Estado do Ceará, na área do desenvolvimento agrário do Estado do Ceará. Portanto, eu queria lhe parabenizar, deputado Sérgio, Vossa Excelência, que sempre defende os municípios de um modo geral, seja as injustiças praticadas, como eu vejo a sua luta para fazer com que todos nós do Ceará temos os benefícios do semiárido. Nós vemos regiões limítrofes e vizinhas com as mesmas características, não ter os benefícios do semiárido, e encontram no seu gabinete, no seu mandato, na sua pessoa, independente da cor partidária, um amparo para essa luta. Então, parabenizo, essa sim é uma conquista do governo de Vossa Excelência e deve continuar no próximo governo, seja ele quem for. Parabéns, deputado. Incorporo, meu caro deputado Roberto Mesquita. Deputado Sérgio, deputado Tiago Campelo, quando possível. A parte de Vossa Excelência ao nosso pronunciamento. E quero aqui, deputado Tiago Campelo, antes de passar a palavra a Vossa Excelência, tocar também no outro assunto, que é de fundamental importância para a economia do Estado do Ceará. Muitos dos equipamentos de pesca, principalmente os botes, principalmente as lanchas a motor, que fazem pesca nos portos ali do Acaraú até o Chaval, tem também, em alguns casos, que desembarcar seu produto do pescado no vizinho estado do Piauí, no vizinho estado do Maranhão e, em alguns momentos, até no Pará. E, por uma determinação de uma instrução normativa do Ministério do Desenvolvimento Agrário, ou melhor, do MAPA, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do último dia 1º de abril, esse transporte que venha sendo feito por parte daqueles porque há uma cadeia também na atividade da pesca, deputado Roberto Mesquita, que são os transportadores. Muitas vezes o cara faz o porto em um determinado local e, para transferir para o Estado do Ceará, ele tem que ter uma guia chamada CIF, Serviço de Inspeção Federal. Na zona norte do Estado, nós não temos nenhum local público que tenha esse CIF. Temos as próprias associações, elas têm o CIE, que é o que pode rodar dentro do Estado do Ceará. E para isso daí, muitas vezes, não é previsível que o barco faça porto no Piauí, no Maranhão ou no Pará. E muitas vezes, quando ele vem de lá, sem ter esse certificado de inspeção federal, porque o próprio governo federal não tem em todos os portos, em todos os locais de desembarcação desses produtos, fiscais para poderem verificar a sanidade do produto do pescado fresco, que dali vem do mar, estão tendo suas cargas apreendidas e, como todos nós sabemos, o peixe, logo em seguida, ele é feita a doação para entidades filantrópicas, ficando muitas vezes no prejuízo o próprio produtor, muito embora sem ter o devido processo para confirmar se aquilo seria a solução adequada. Me permita, culpando os outros pela sua omissão. O Estado se omite e ainda penaliza o que trabalha, o que produz. Muito bem. O governo federal tem essa omissão, porque como é entre estados, quem regula isso são as agências de defesa, no caso lá do Piauí, da ADAP. Aqui no estado do Ceará, como já temos Secretaria de Pesca, a Secretaria de Pesca tem essas funções em detrimento da nossa própria agência da ADAGRE. Mas nós vamos amanhã ter uma reunião, eu e a prefeita Mônica Aguiar, uma audiência em Brasília com o ministro da Pesca,
para que a gente possa mostrar que esse problema é um problema que vem atingindo sensivelmente a economia do litoral norte do estado do Ceará, porque em Camusim, por exemplo, nós que temos a maior colônia de pesca, o maior número de pescadores filiados a essa colônia de pesca, muitas vezes tem que dar porto em outro estado e estão tendo as suas cargas apreendidas, fazendo com que haja o sacrifício da produção e muito mais também o sacrifício da população que é envolvida com a pesca, como no município de Camusim. Extra-regimentalmente, me conceda aí mais 3 minutos para poder concluir o pensamento desse assunto que é tão importante para mim e para a sua região. Concedido, deputado. E então, é importante se mostrar que muitas vezes o sacrifício, em Camusim, por exemplo, de 62 mil habitantes, praticamente a metade da população vive da pesca. São quase 30 mil pessoas que estão sendo atingidas diretamente com isso. E qual é o objetivo dessa nossa audiência em Brasília com o ministro da Pesca? É que o terminal pesqueiro do município de Camusim possa funcionar efetivamente, expedir esses certificados de inspeção federal, para que a gente, com isso daí, deputado Roberto, consiga sanar essa omissão que o governo federal tem e que está afligindo essa classe de produtores, que é a classe dos pescadores da nossa região do litoral norte. Mas ouço ainda o nobre deputado Tiago Campelo com o seu aparte. Deputado Sérgio Aguiar, eu sei que o tempo de Vossa Excelência já está terminando, mas eu quero parabenizá-lo pelos 2 temas aqui trazidos. E o primeiro, eu queria apenas dizer que parabenizo ao governo do Estado por essa atitude, esse programa da regularização fundiária, porque, na verdade, o Estado está concedendo aos agricultores o animus domini, o domínio da terra, e evitando assim que haja mais êxodo rural, que tem acontecido nos últimos anos por conta das secas. E fico feliz por estar sendo cumprido mais um princípio constitucional, que é o da função social da propriedade. Agradeço a parte de Vossa Excelência e parabenizo. Incorporo com a riqueza de detalhes a parte de Vossa Excelência, deputado, sendo muito feliz e mostrando realmente dessa característica que se dá a esse importante passo que é a regularização fundiária, principalmente dos mais humildes. Mas, voltando ao tema que me reportava agora por último, não podemos fazer com que os gabinetes frios, isolados da voz popular, de Brasília, de técnicos e burocratas, que não vivem a realidade daquilo que está se passando na produção e no litoral do nosso estado do Ceará e também desses estados vizinhos, possam privar de condições de trabalho, de condições de vida e de condições de produção aqueles que fazem parte desse segmento da pesca, dos mais importantes para o litoral norte do estado do Ceará. Portanto, venho aqui me manifestar para que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, através da instrução normativa número 10, de 1º de abril, talvez por isso, ser 1º de abril, ser o dia da mentira, mas está doendo, na verdade, do bolso e da alma daqueles que fazem parte desse setor. De 1º de abril último, possam efetivamente colocar à disposição da sociedade, de uma forma em geral, as condições para que se tenha aí a fiscalização devida. Não defendo aqui qualquer produto que não tenha a sanidade para o consumo humano. Tenho sim que defender o processo produtivo e a devida adequação, as condições necessárias para que os produtores possam fazer o transporte de seu pescado entre os estados do Maranhão, Pará e Piauí para o nosso estado do Ceará, onde esse produto é beneficiado, onde os encargos são gerados e onde também é dali que se parte a geração de divisas através desse importante produto que nós temos na nossa pauta de produção cearense, que é o pescado. Era isso, senhor presidente, aqui vim falar nesta manhã de terça-feira.